domingo é dia do prêmio mais importante da indústria do cinema. Uma edição que já vem marcada com recordes importantes na diversidade racial na premiação, com 9 atores indicados de minorias étnicas entre as 20 vagas disponíveis. E pela primeira vez na história, a maioria dos indicados para melhor ator principal não é branca. E aí, já assistiu algum filme? Compartilha aqui alguma indicação, coloca nos comentários algum conhecimento que você já tenha adquirido desses filmes que são tão atuais, trazem temáticas tão importantes. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. O presidente Jair Bolsonaro discursou na manhã desta quinta-feira na cúpula de líderes sobre o clima, convocado justamente pelo presidente americano Joe Biden, que busca se colocar no protagonismo na questão climática mundial, saindo do unilateralismo que Trump colocou os norte-americanos. Falando antes, gente, o que significa para o mundo esse momento. Com 2030, essa frase foi muito emblemática, é o novo 2050, Macron confirma a importância do marco criado por Joe Biden. Os líderes, nesse caso o francês, apontaram a necessidade de adiantarmos as metas, reiterando a urgência da causa. Já a China voltou a cobrar o compromisso de todos os países desenvolvidos. Caminhem juntos nesses passos e que ninguém se aproveite de ninguém nessa caminhada. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas. Já o presidente Jair Bolsonaro ignorou os números recordes de desmatamento na região Amazônia e, em meio à pressão que o empresariado fazia para que o país melhorasse a sua imagem e, por conseguinte, a aceitabilidade dos produtos no mercado mundial, adotou então um tom conciliador, pediu recursos internacionais e antecipou para 2050 o prazo para que o Brasil zerasse suas emissões de gases de efeito estufa. Apesar de simbolizar uma mudança de posicionamento na geopolítica mundial, após justamente a troca, a gente cabe lembrar, do ministro das Relações Exteriores, então tudo isso traz uma nova toada, a mudança de discurso contradiz com as atitudes na gestão ambiental. Primeiro o Brasil precisa fazer, depois pedir recursos. Nenhum país vai querer financiar e associar sua imagem à política de desmatamento. Fica esvaziada a aferição da imparcialidade subjetiva. Não seria assim se Fachin tivesse anulado os 2 processos e tivesse determinado a expulsão das provas envenenadas por suspeição. A maioria vota por manter a decisão que declarou Sérgio Moro parcial ao condenar o ex-presidente Lula. Com isso, os casos terão que ser retomados a estaca zero pelos investigadores. Ministros confirmaram também a transferência da Justiça Federal do Paraná para análise agora em Brasília. O que estava em jogo era, de um lado, Fachin, que defendia que, declarado Moro incompetente, ou seja, não sendo Curitiba mais responsável pelo caso, anuladas as condenações de Lula, não tem mais o que Moro ser imparcial, não, perdeu o objeto de estudo. No entanto, gente, ao declarar Moro suspeito, isso significa justamente que as investigações em Brasília terão que recomeçar do zero, sem poder usar as provas e documentos colhidos pelo então juiz Sérgio Moro. E devendo então, justamente esses casos de investigação contra o ex-presidente Lula prescrever. Tá uma questão muito importante que também estava sendo debatida. A segunda turma do STF, formada por 5 dos 11 ministros, já havia decidido pela suspeição de Moro. Caso o plenário passasse por cima da segunda turma, iria justamente abrir um precedente perigosíssimo em que vários outros políticos condenados na segunda turma do Supremo Tribunal Federal poderiam também recorrer e pedir ao plenário que julgue novamente o seu caso.